No subject will ever be taboo. Fazias tu, Quintino Aires, quase uma pergunta de retórica numa das últimas edições da Hora do Sexo. Porquê é que ele volta sempre para ela? Sim, porquê que ele volta sempre para ela? Porque ela permite. Porque ela permite, não é? E essa é a questão. E essa é a questão. E porquê é que nós voltamos sempre aqui à Antena 3 com a Hora do Sexo? Porque isso nos faz bem, não é? Porque os ouvintes também nos permitem. Isso é muito bom, muito bom. E olha, e também gostava de... Isto é quase um marco. Nós, a Hora do Sexo costuma ser assim, durante o mês de agosto, faz uma pausa. Então, para ir apanhar quase, banhos de sol. Portanto, durante este mês, nós vamos ter tempo e acho que poderíamos encontrar aqui um período de reflexão neste mês de agosto, em que vocês, ouvintes aí desse lado, poderiam, criar esse tal momento de reflexão, mas enviando sempre aquilo que vão maturando ao longo deste mês. Até porque, Raquel, este é um tempo em que nos colocamos a nós próprios, cada um de nós, e portanto aqui nós, eu, tu e os nossos ouvintes, não é? Cada um de nós. Claro. Colocando muitas questões. Estamos mais disponíveis, há menos preocupação com o trabalho, estamos ali na praia de olhos fechados, mas a pensar, olhamos para um lado e vemos algumas coisas que nos fazem pensar noutras, questionamos muita coisa. Portanto, mesmo que não seja uma dúvida, o que é que o Quintino acha, o que é que a Raquel pensa sobre isto ou aquilo, partilhar uma dúvida para outros ouvintes também, que se calhar ainda não tiveram oportunidade ou já também a pensaram e partilhar essas dúvidas. Eu acho que isso seria bastante interessante. Por exemplo, queres avançar? Eu acho que, por exemplo, há a questão de os homens termos a ideia formatada que os homens pensam, ao longo do dia, pensam muitas vezes em sexo. E as mulheres nem por isso. E elas têm vindo a confirmar, elas dizem realmente não penso muito em sexo. E que tal se elas começassem a pensar se pensavam ou não em sexo? Se calhar a partir daí seria um mote para que elas começassem a pensar em sexo? Sim, e provavelmente seria muito interessante percebermos se pensam ou não, porque eu acredito que as mulheres pensam muito em sexo. Por exemplo, o que é pensar em sexo? Então é imaginar ter ver vontades? Alguém que lhes agrade na rua a passar e o que é que poderiam fazer com aquele homem. E eu acho que pensam muias vezes. Mas muitas dessas mulheres são casadas e tal, e esse pensamento é para ser posto de parte, porque elas sentem-se atraídas. Estás a rir. Mas há muita gente que pensa assim. Infelizmente ainda temos pouco este entendimento, que outros naturalmente não têm que ter, de que o eu pensar não significa fazer e não vai para além deste meu pensar. Por outro lado, e gostava muito que recebêssemos vários mails a dizer que eu estou enganado, portanto, homens ouvintes, escrevam, que eu vou ficar muito feliz de escreverem neste assunto a dizer que eu estou enganado. Não tenho a ideia que os homens pensem muito em sexo. Acho que pensam mais em futebol do que pensam em sexo. E é só quando estão em conversa com os amigos que aumenta o tema do sexo ou da ideia que falam, que pensam muito sobre sexo. Não pensam muito sobre sexo. Está tudo inflacionado? Sim. Uns inflacionados, outros deflacionados. Eu tenho a ideia que se os homens pensassem mais em sexo, provavelmente as mulheres não andavam tão ansiosas, usando um palavrão antigo, tão neuróticas. Mas neuróticas porque esse palavrão é um bocadinho... terrível. É terrível. Porque deixa-nos assim numa situação quase passiva. Pois, como não podendo ultrapassar a questão, dar a volta, não é? Como se a nossa sexualidade só dependesse da performance deles, não é? Porque Pois, mas também depende, pois, como as mulheres, números largos, vamos dizer assim, têm muita tendência a esperar demasiado pelo aquele homem que elas imaginam que um dia vai mudar, sobretudo se elas tiverem muita paciência, então ficam ali já com alguma irritabilidade que naturalmente é desagradável, não é? E sobretudo nos casais mais jovens, porque cada vez mais os homens jovens, se não pensam em futebol, pensam em PlayStation, e a PlayStation hoje é a grande rival das mulheres. Achas que é a PlayStation ou praticamente os jogos, sim, mas também as redes sociais? Há muita gente que vive para colocar a fotografia daquilo que comeu ao almoço nas redes sociais, portanto... E até claro, porque até claro não é necessário ter a coragem de enfrentar nos olhos, não é? Mas eu penso que muitas vezes é mesmo jogar PlayStation, mesmo no computador. PlayStation não se pode dizer. Jogos eletrónicos. Sim. Mesmo no computador, acredito que muitas vezes é isso. Aliás, gostava também que as mulheres
que se sentem traídas porque vão para a cama e adormeceram e o marido ainda ficou a jogar um jogo eletrónico, nos partilhassem, até para eu perceber também o que é que sentem quando isso acontece. Como é a sensação para uma mulher que se calhar até investiu um bocado nela e agora, em vez do marido estar ali, não fosse mais nada para fazer uma festinha no cabelo, está noutro compartimento envolvidíssimo com um jogo no computador. E é muito bom pôr em palavras aquilo que se sente, não é? Com certeza que sim. Então, meu querido mês de agosto, beijinhos quentinhos. Um beijinho e um bom mês de agosto para ti, Raquel. Any questions?